Basicamente, todos nós recebemos alguma promessa, várias promessas, na verdade, seja através da palavra ou seja através de alguém que Deus está usando para poder falar com você e liberar alguma promessa sobre a sua vida. E mesmo assim é baseado na palavra. Tudo que Deus fala é baseado na palavra. E um dos erros que a gente comete quando recebe essa promessa é achar que vai acontecer e ponto final, e que o que não está errado, mas quando você pensa assim, você acaba deixando de fazer a sua parte, crendo que Deus vai fazer a sua parte e a dele. E isso não acontece, porque a promessa de Deus, ela é como é que eu posso dizer? A promessa de Deus para a sua vida é uma parceria entre Ele e você. Você faz o que cabe a você fazer e Deus faz aquilo que cabe a Ele fazer. Geralmente o que Deus faz é algo que você não consegue fazer, é o impossível, como foi citado na frase. O que é possível fazer, você fica encarregado de fazer. Mas muitas vezes, quando nós recebemos uma promessa de Deus, a nossa tendência é parar de agir e achar que simplesmente vai cair do céu. E a gente acaba se atrasando em receber a promessa de Deus por conta desse engano que a gente tem, por conta dessa mentira que nós acreditamos de que Deus vai entregar tudo na nossa mão de bandeja e que nós podemos ficar parados sem fazer nada. Ah, mas isso não é bíblico. A gente vai para a palavra agora, para poder provar que é bíblico. O primeiro exemplo é o de Davi, em que Deus dava vitórias a Davi. Um versículo da Bíblia, sendo mais específico, o 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, na parte B do versículo, diz que o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Outro versículo, ainda em 2 Samuel 8, versículo 6, também na parte B, diz essa mesma frase: e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Se você volta um pouco em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 8, tem uma parte que diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Incrível o tanto que Davi foi honrado, mas observe o seguinte: sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. A gente não pode ler isso aqui e levar ao pé da letra de achar que Deus desceu na terra e Deus fez tudo o que Davi tinha que fazer. Deus deu todas as vitórias a Davi, mas Davi teve que guerrear, Davi teve que ir a campo e se colocar à disposição. Davi derrubou Golias, mas ele teve que se propor a fazer isso. Você vê que Davi fazia a sua parte. Deus era com ele, mas Davi fazia a sua parte. Era a combinação perfeita. Era Davi fazendo o possível e Deus fazendo o impossível. Juntava isso aqui, a promessa acontecia. Nas nossas vidas é da mesma forma. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele e a promessa acontece. Se a gente não se posicionar, não tem como Deus fazer a parte dele. Outro exemplo, dessa vez no Novo Testamento, é o exemplo de Paulo, em que Paulo era usado por Deus para pregar. Quem convencia alguém do pecado, da justiça e do juízo era o Espírito Santo. Mas quem é que se colocava à disposição para ir de cidade em cidade pregar? Era Paulo. Se Paulo não fosse, Deus usaria outra pessoa. E ainda assim essa outra pessoa teria que se colocar à disposição de se movimentar de uma cidade para outra, de aceitar ser insultado, de aceitar passar pelo que Paulo passou. Paulo foi preso por pregar o evangelho. Então você vê que parado ele não ficou. E o que Paulo fez foi seguir o propósito que Deus tinha para ele. Mas para cumprir esse propósito, foi Deus fazendo a parte dele, o impossível, e Paulo fazendo a parte dele, que era o possível. Paulo falava e o Espírito Santo convencia do pecado. Quando Jesus curava, geralmente era alguém que pedia essa cura, ou então era alguém que procurava tocar no manto dele, alguém que falava: Senhor, profetiza a cura sobre a minha casa, mesmo estando à distância. Então, de alguma forma, todos os que foram curados se posicionaram, ninguém ficou parado. Para a gente desfrutar de uma promessa, tem que haver posicionamento. Vamos supor que, por exemplo, eu receba a promessa de que eu vou ser um engenheiro. Eu não posso chegar aqui e falar:
Deus vai me fazer ser um engenheiro de sucesso, então não tenho que estudar, eu não tenho que procurar saber de engenharia, o diploma vai cair aqui na minha mesa e eu vou ser um engenheiro. Não é dessa forma. Se você não estuda, se você não procura se posicionar, se você não faz a sua parte, Deus não tem como fazer a dele. Deus só consegue fazer o impossível se o possível estiver sendo feito. Sem o possível, o impossível não acontece. Primeiro tem que ser o possível. Primeiro é o que você é capaz de fazer. Depois, Deus vai fazer o que você não é capaz de fazer. Imagine você ter um parceiro em que só você faz a sua parte e ele não faz a dele. O negócio vai para frente? Não tem como. Uma dupla de negócios só prospera se os dois se esforçarem da medida certa. Não tem como você acessar a promessa que Deus tem para você se não for dessa forma. Claro, o mérito é todo de Deus. Por que o mérito é todo dele se eu faço a minha parte? Porque se Deus não fizer o impossível, o milagre não acontece. A promessa não acontece. Então eu espero que você saia desse vídeo entendendo que sem a sua parte, o plano que Deus tem para você não acontece. E se essa mensagem foi edificante para você, se essa mensagem mudou a sua forma de ver as promessas de Deus, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. E você mesmo, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo se você tem esse problema de achar que a promessa vai cair do céu, se você tinha esse problema, agora não tem mais. Obrigado pela sua audiência, peço que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal para receber mais mensagens edificantes e que Deus abençoe a sua vida.